bonita. Eu sou a Milene e a partir de agora começa o nosso Quem Ama Não Esquece. E a gente ama tanto, né? Porque são histórias incríveis e ficam guardadas em nossa memória, no nosso coração. Às vezes causa aquele debate. E a de hoje vai ser mais ou menos assim, viu? Se prepara aí para você opinar na história de hoje. Inclusive, se você também tem uma situação que você precisa de opinião na sua vida, você não sabe como resolver, por exemplo, como a história que a gente vai contar aqui. Manda sua mensagem aqui pelo 11 999919197. Você conta a sua história, a gente ajuda você. Ou então, se você já tem uma história já consolidada, já concluída, e você também pode compartilhar com a gente uma história que ensine, que emocione. Ó, amanhã é dia de sorteio da nossa cesta com delícias. Aqui no nosso Quem Ama Não Esquece, ela pode ser sua. Se você ainda não escreveu a sua história, eu te ajudo a escrever. Manda aqui sua mensagem que a gente vai conversar, tá bom? Hoje, quem conta a história é o Sérgio, que viveu muitos desafios com a Mara, em situações bem peculiares. Ô Sérgio, seja muito bem-vindo ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Existem momentos em que a vida coloca diante da gente uma pergunta sem resposta fácil. E por mais que a gente procure o caminho certo, qualquer decisão parece carregar algum tipo de perda. Porque às vezes o problema não é só saber o que dizer ou o que fazer. O problema é que todas as opções vão machucar alguém, inclusive nós mesmos. Durante muito tempo, eu achei que a minha vida estava seguindo exatamente o caminho que eu tinha planejado. Eu conheci a Mara muito novo. A gente namorou 6 anos, noivou e acabou se casando. Era aquele relacionamento que todo mundo aposta que vai dar certo, sabe? A gente se dava super bem. Tínhamos os mesmos planos e queria praticamente as mesmas coisas pro futuro. Eu amava a Mara, sempre amei. Para mim, ela era a pessoa mais incrível desse mundo. Os primeiros meses de casamento foram muito, muito bons. A gente estava montando a nossa vida, organizando a casa, fazendo planos. E entre esses planos, tinha um que era muito especial para nós dois: ter filhos. Como a gente já estava junto há quase 10 anos, não tinha mais por que esperar. Então, nós começamos a tentar ainda no primeiro ano de casamento. No começo, foi totalmente sem ansiedade. Depois, um pouco de expectativa. E logo na sequência, a preocupação. Um ano passou, depois outro, e nada. Aí vieram exames, consultas, especialistas e muitas respostas que nunca eram claras o suficiente. Até que um dia, elas foram. Nós dois, sentados na frente de um médico, recebemos a notícia que mudou completamente a nossa vida. O problema não estava na Mara, estava em mim. O médico explicou que eu não era estéril. A possibilidade de ter filhos existia, mas minhas chances eram muito, muito menores do que o normal, do que para qualquer outro homem. E eu lembro que a Mara tentou encarar aquilo com muita calma, serenidade, dizer que a gente ia encontrar uma solução, que existiam tratamentos, que ainda tinha um fundo de esperança. Mas eu não consegui ouvir nada disso. Na minha cabeça, eu só ficava martelando uma coisa: eu sempre sonhei em ser pai. E agora, nem sabia se isso era possível. Meu Deus do céu, aquilo mexeu demais comigo. Mais até do que eu gosto de admitir. Hoje, eu tenho vergonha de falar. Mas a verdade é que eu comecei a mudar. Eu fiquei fechado, irritado, distante. Eu parei de conversar sobre o assunto
E qualquer tentativa da Mara de tocar no tema acabava em discussão. Eu tenho vergonha, sim. Vergonha de admitir que eu me tornei um homem ruim, grosseiro, até agressivo. Ela tentava ajudar, sabe? Tentava me animar, tentava mostrar que nós estávamos juntos naquela luta. Mas eu não enxergava dessa forma. Toda palavra de apoio parecia pena. E quanto mais ela tentava se aproximar, mais eu me afastava. Sério, olha pra mim. Eu sei que você tá sofrendo. Mas a gente vai passar por isso junto, você entendeu? Ah, mas você não entende nada mesmo, né? Você não conversa mais comigo, você não fala o que você tá sentindo, você só fica me afastando o tempo todo. E você não tá entendendo? Eu preciso de espaço. Você não me deixa respirar, sabe? Não me deixa digerir a notícia. Mas, meu amor, a gente vai resolver. Você não pode tratar isso como o fim do mundo. Pra você é muito fácil falar. O problema é comigo, né? Então pra você é fácil. Não é com você. Não fala isso, Sérgio. Tá tudo bem. Se não der pra ter um filho, tá tudo bem. Ai, para. Eu não quero sua pena. Eu não quero sua dó. Eu nunca tive pena, meu amor. Nunca. Eu só quero que... Nessa hora, eu não me aguentei. Eu surtei. Eu tive um ataque. Peguei um vaso que a Mara adorava e joguei na parede com tudo. Ela ficou paralisada. Eu nunca tinha feito uma coisa daquelas. Nunca tinha quebrado nada. Nunca tinha perdido o controle daquele jeito. Mas naquele momento eu não aguentava mais. Estava me sentindo um nada, um lixo, um destruidor de sonhos. A gente queria tanto um filho. Era uma coisa tão normal, tão natural para todo mundo. Casava, tentava, acontecia. Para todo mundo era assim, simples. Mas para nós não. Para mim não. Eu ia precisar de um tratamento. Um tratamento muito caro. Um dinheiro que a gente não tinha para gastar. E ainda assim, poderia nem dar certo. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar que eu tinha decepcionado a mulher que eu amava. Que eu tinha falhado na única coisa que eu sempre sonhei. E a atenção da Mara, por mais injusto que isso pareça hoje, só piorava tudo. Porque eu queria ficar quieto. Queria me fechar no meu canto, queria digerir aquela situação toda sozinho e, quem sabe, aprender a aceitar aquilo aos poucos. Mas ela não deixava. Ela estava o tempo todo querendo conversar, querendo me agradar, querendo ajudar, sabe, me animar. E eu estava afundado numa depressão. Mesmo sem admitir isso para ninguém. Cada vez mais fechado dentro de mim. Preso numa mistura de vergonha, raiva e tristeza. Eu nunca tinha tratado a Mara daquela forma. Nunca tinha sido grosso. Nunca tinha levantado a voz para ela. Mas naquela fase da minha vida, eu nem me reconhecia mais. Eu estava tão transtornado que chegou um dia que eu tomei uma decisão que ia mudar tudo daí para frente. Eu disse para Mara que eu precisava de um tempo. Ela até ficou sem reação no começo. Mas nessa conversa, ela começou a chorar. Tempo pra quê, Sérgio? A gente é casado. Nós somos casados. A gente tá junto há 10 anos. A gente tem que resolver isso junto. Você me entende, né? Eu não quero resolver nada agora. A gente podia fazer uma terapia de casal, procurar ajuda. Não, Mara, pelo amor de Deus, para. Eu não quero. Eu quero um tempo. Eu preciso de um tempo. Eu não vou deixar. Eu sou sua esposa, eu te amo e eu tô aqui tentando ficar do seu lado e você tá me empurrando embora. Você tá tentando me tirar da sua vida. Eu não quero ficar sendo analisado por psicólogo. Eu não quero ficar falando dos meus sentimentos. Eu não quero ficar discutindo esse assunto todo dia. Eu só quero ficar sozinho, pelo amor de Deus. Olha, eu não aguento olhar pra você. Eu não aguento mais falar sobre isso. Eu não aguento mais você ficar tentando me consertar o tempo todo. Sérgio, por favor, não faz isso com a gente. A Mara começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. E sem falar mais nada, pegou a bolsa dela e foi embora. Quando aquela porta fechou, eu achei que eu ia me sentir aliviado. Mas o que veio foi uma solidão tão grande
que quase dava para tocar. A partir dali eu tentei seguir em frente, ou pelo menos foi isso que eu disse para mim mesmo. Nos meses que vieram depois da separação, eu até saí com outras mulheres, eu tive encontros, eu conheci gente nova, eu passei algumas noites até acompanhado, mas nada sério, nada que chegasse perto de um relacionamento. E também nada que me deixasse feliz, porque a verdade é que eu não estava procurando amor, eu estava tentando preencher o vazio. Só que vazio não se preenche desse jeito. E eu demorei para entender. Toda vez que eu voltava para casa, a sensação era a mesma. Eu continuava sozinho, continuava triste, continuava pensando na Mara. Às vezes, eu até pegava o celular para mandar uma mensagem para ela, para perguntar como é que ela estava, dizer que eu estava sentindo saudade, mas o orgulho sempre falava mais alto. Então eu não mandava nada. E assim os meses foram passando. O que eu não sabia era que a Mara também estava tentando reconstruir a própria vida. Depois de tudo que eu fiz, depois da forma como eu me afastei, ela conheceu alguém. E pelo que eu consegui descobrir mais tarde, nem ela esperava que aquilo acontecesse. Não era um grande amor, nem um relacionamento planejado. Era só uma mulher machucada tentando juntar os pedaços da própria vida. Mas aconteceu. E as consequências daquilo também estavam prestes a mudar tudo. Eu lembro exatamente do dia em que a Mara apareceu na minha porta. Já tinham se passado alguns meses desde a nossa separação e a gente nem se falava. Quando eu abri aquela porta, eu percebi na hora que tinha alguma coisa errada. Porque ela estava nervosa, muito nervosa. Naquele momento, eu não fazia a menor ideia de que aquela conversa também ia mudar a minha vida pela segunda vez. Sérgio, eu tô grávida. Grávida? Caramba, Mara, você seguiu em frente mesmo, hein? Sérgio. Não, olha, tudo bem, eu pedi um tempo, eu sei disso, e eu também saí com outras pessoas, eu sei disso, mas não. Grávida, Mara, eu não sei nem o que dizer. Você vai casar? Você vai me chamar para ser padrinho? Porque... Mara, por que você está aqui, afinal? Eu e meu pai não estamos juntos. Foi uma coisa totalmente casual. Por que você está me contando isso agora? Porque eu ainda amo você. Eu tentei seguir em frente, eu tentei esquecer tudo que aconteceu, eu tentei esquecer a forma como você me mandou embora. Tentei esquecer a nossa história, mas eu nunca consegui deixar de te amar. Eu queria que a gente tentasse de novo, sabe? Eu queria que a gente reconstruísse a nossa família. E eu tô aqui porque eu ainda acredito na nossa história. Eu acho que você é o pai que o meu filho merece. Na hora que ela falou aquilo, eu fiquei em estado de choque. Eu mal conseguia processar tudo na minha cabeça. Primeiro eu senti um pouco de raiva, confesso. Porque na minha cabeça aquela gravidez representava tudo o que a gente tinha sonhado construir junto e não conseguiu. Representava exatamente aquilo que eu talvez nunca pudesse dar a ela. Mas depois a raiva foi sumindo. Ela não estava ali para falar do bebê. Ela estava ali para perguntar se eu ainda tinha coragem de lutar pelo nosso amor. E eu queria dizer que foi fácil decidir, mas não foi assim. Eu ainda a amava demais. Amava muito a Mara, vendo ela ali na minha frente, sabe, na porta de casa. Eu tive ainda mais certeza disso. Mas aí na minha cabeça, a única coisa que eu pensava é: será que eu ia conseguir assumir um filho que não era meu, depois de tudo, né? Depois de tudo que a gente tinha passado? Depois de como eu agi com ela, depois de ter praticamente colocado a minha esposa para fora? Será que eu ia conseguir? Será que eu ia conseguir ter amor por uma criança que não era minha, depois de tudo que a gente passou? Olha, talvez aquela fosse a única chance que eu teria de viver a paternidade que eu sempre sonhei. Mas será que eu ia conseguir? Na minha cabeça, eu não sabia se eu era capaz. Durante semanas eu fiquei dividido. Tinha dias em que eu pensava que aquilo não tinha como dar certo, que seria injusto comigo, que eu ia acabar olhando para aquela criança e enxergando só a falta de um vínculo biológico. Mas também tinha dias
em que eu me pegava imaginando outras coisas, imaginando ensinar um menino a andar de bicicleta, levar ele para a escola, assistir uma apresentação do Dia dos Pais juntos, sabe? Escutar alguém te chamar de pai. Um dia a Mara me chamou para ir com ela num exame de ultrassom e eu aceitei, eu fui. E quando a médica virou aquela tela, sabe, de computador, aquela tela, quando ela me deixou ouvir o coração do bebê, eu não aguentei. Eu me emocionei. Meus olhos se encheram de lágrimas. A Mara percebeu, segurou na minha mão, e pela primeira vez em muitos meses, eu não afastei a minha mão da dela. Naquele instante, eu ainda não sabia qual seria a nossa história dali para frente. Ainda não sabia se eu conseguiria ser pai daquela criança. Mas ali eu percebi uma coisa. A decisão mais importante da minha vida não tinha nada a ver com genética. Tinha a ver com amor. Para te falar, eu ainda não sei qual vai ser a minha escolha. Talvez, quando você estiver ouvindo essas palavras, ouvindo a minha história, eu até já tenha tomado uma decisão. Talvez não. O que eu sei é que eu parei de pensar apenas naquilo que eu perdi e comecei a pensar naquilo que eu ainda posso construir. Durante muito tempo, eu achei que eu tinha perdido a chance de ser pai. E agora eu me pergunto se a vida não está me oferecendo uma oportunidade diferente daquela que eu imaginei. E aí? Eu não sei se eu vou conseguir vencer todos os meus medos. Eu não sei se eu vou conseguir deixar o orgulho para trás. Eu não sei se eu vou ser capaz de amar esse bebê como um pai ama um filho. Mas cada dia que passa, eu acabo tendo uma certeza. Ou acabo chegando bem perto de ter essa certeza. Primeiro, eu ainda amo muito a Mara. E às vezes a vida coloca a gente diante de escolhas que não podem ser feitas com a cabeça. Escolhas que só o tempo e o coração conseguem responder. Hoje eu sigo ainda sem saber qual será o próximo capítulo dessa história. Mas pela primeira vez em muitos meses, eu voltei a acreditar que talvez ainda exista uma história para ser escrita. Eu voltei a pensar de verdade, seriamente, em aceitar tudo. Eu estou considerando essa possibilidade, mesmo ainda sem ter certeza absoluta. Mas eu quis dividir com todos do quem a mãe esquece, para tentar ouvir a sua palavra, a palavra de quem passou por isso. Se você conhece alguém que também, enfim, teve uma história como essa ou parecida, eu quero ouvir. E eu estou aqui de coração aberto para isso. Como quero te encontrar novamente. É isso aí, gente, que é a ironia da vida, né? O homem casa com uma mulher, ela pertence a ele, ele é o dono dela, mas quem faz o filho, quem dá o filho, produz o filho desse casamento, para ele, para sua esposa, é outro homem, outra pessoa. Poderia até ser o contrário também, né? Porque um é para ser pai, outro é para ser marido. Mas como entender isso e aceitar? Ter filho de outra pessoa, sendo que você vive com uma pessoa e vai ser pai ou mãe de filho de outra pessoa, mesmo casado ou casada. Como é isso? Ironia da vida, gente. E às vezes nós não entendemos. É muito louca a vida, né? Muito louca. E quando uma mulher quer ser mãe, nada impede ela. Seja do marido ou de outro homem, nada impede ele. Quando o cara quer ser pai, nada impede ele. Seja da esposa que não dá filho, ou de outra mulher, não tem jeito. Agora a questão é, como lidar com essa situação? Como fazer com uma criança que não tem culpa
dos erros dos seus pais, o padrasto. Muito louco, né? Pois é. Essa é a história verdadeira de quem ama de verdade. Olha o que o amor é capaz de fazer, de provocar, de construir. Agora, aí é hora de ver quem ama de verdade. A diferença entre amar sem interesse, o verdadeiro sentimento. Isso é amor. São os dramas da vida. Quem sabe você esteja vivendo isso? Quem sabe alguém esteja passando por isso, né? Você está casado com uma mulher, com uma pessoa que não é frutífera, né? Essa pessoa é para ser seu marido, sua mulher, mas o pai ou a mãe será outra pessoa que presenteará vocês com um embrião que não tem nada a ver e vocês terão que assumir e criar ou acabar com o casamento por causa de uma criança que não tem nada a ver com a nossa história, com a sua história, não é? Com as ironias da vida no seu casamento. Tá aí. Preste atenção nessa história e tente entender a vida. É isso aí, gente. Forte abraço. Até mais. Tchau. Um beijo no coração de todos. Reflexões da vida. É isso aí. A vida é muito louca, viu? Caraca.